Estamos dando prosseguimento às nossas entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Menorá na TV está entrevistando todos esses pré-candidatos e hoje temos a alegria, a honra, a grande satisfação de recebermos aqui entre nós nosso amigo Molon, ele que é pré-candidato pela Rede. Tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo, Ronaldo. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer a oportunidade de conversar com você e com todos que nos acompanham aí pela Menorá na TV. Boa noite. Molon, você é carioca. Obviamente que todos nós que temos responsabilidade e que em algum momento passamos por essa larga avenida da política, queremos fazer as coisas da nossa maneira. Por que você efetivamente resolveu ser pré-candidato e possivelmente candidato mais à frente à Prefeitura do Rio de Janeiro? Olha, Ronaldo, antes de mais nada, é preciso dizer que o meu desejo de me dedicar à atividade política nasceu da minha indignação com as mazelas, com as dificuldades que, como alguém que viveu toda a sua vida no Rio, sente no dia a dia da cidade. Seja a dificuldade com a educação pública de qualidade. Eu fui professor da Rede Municipal de Educação e, dando aula na Rede Municipal de Educação, eu vi a dificuldade dos alunos, das alunas, de poderem sonhar com um futuro melhor para si, né? Uma vez conversando com meus alunos, um aluno meu me disse que o vestibular não era algo para eles, era algo para alunos de colégios de famílias ricas. Isso foi um choque para mim, foi algo que mexeu muito comigo, porque naquele dia eu tive a certeza de que a gente não consegue construir uma cidade, um estado, um país melhor, negando a uma boa parte da população igualdade de oportunidades. Não é justo que alguém, dependendo do bairro em que tenha nascido, da cor da sua pele ou do sobrenome que carregue, não tenha diante de si a possibilidade de construir a vida que quiser. E isso se garante através da política, assim como uma boa mobilidade urbana, ir e voltar do trabalho com facilidade, com segurança, com mínimo de conforto, não é? Da mesma forma, um atendimento de saúde emergencial para si ou para o seu filho, para aqueles que não podem pagar um plano de saúde, e são milhões, não é? Da mesma forma que ter segurança para sair e voltar para casa, sem o medo de morrer vítima de uma bala perdida ou de um roubo, não é? Vamos falar um pouquinho de educação e depois vamos tratar de cada um desses temas que são fundamentais para a cidadania, para que a qualidade de vida seja mais agradável, mais interessante e, obviamente, também, apesar da palavra igual, mais qualificada. Você ter uma qualidade de vida qualificada é alguma coisa maravilhosa. Não ter qualidade de vida é terrível. Esse é que eu acho que é o grande desafio hoje das cidades brasileiras. Olhando o quadro nacional, nós vemos que falta um projeto educacional. Não adianta você aumentar o salário de professor, colocar segurança na escola para o aluno não bater no professor. Hoje em dia está acontecendo muito disso também. O professor apanha do aluno. Quer dizer, não há um sistema de comportamento adequado para o aluno poder até aprender aquilo que o professor quer ensinar para ele. Não adianta você pagar melhor aos professores, você até recuperar fisicamente a escola, se você não tem um projeto educacional. O que você pensa disso? Por que é que nós passa ano, mais ano, entra ano, sai ano, e a educação no Brasil continua rateando, continua capenga? Olha, Ronaldo, antes de mais nada, você toca num ponto que é absolutamente verdadeiro. Qualidade na educação não é apenas uma questão de recurso financeiro. Não é só dinheiro. Evidentemente que um professor, para estar motivado, ele precisa de alguma forma se sentir reconhecido. Isso se faz também através de um salário digno. Não apenas através de um salário digno. Quem vai para o magistério não vai pensando no dinheiro, senão iria fazer outra coisa. Mas, evidentemente, a pessoa precisa ter condições básicas de vida para viver com dignidade, de forma decente. Por outro lado, essa pessoa precisa também perceber o reconhecimento para a importância da sua profissão. Isso é algo que depende de todos nós, depende do poder público, depende da prefeitura, mas depende também da sociedade. E para que a educação tenha sucesso é fundamental que haja uma série de requisitos. Uma boa gestão das escolas, um projeto político-pedagógico decidido com a participação dos professores. Não basta trazer uma apostila de uma fundação que mandou um conteúdo de material
para que a pessoa aplique em sala de aula, é preciso envolver os profissionais da educação, mas também é muito importante que as famílias, que os educadores e que os alunos acreditem no poder de transformação da educação. Sem isso, sem esse sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, a educação não produz todo o resultado que ela poderia produzir. Então é um conjunto de fatores. O reconhecimento salarial é um deles, não é o único e ele por si só não garante tudo. E onde é que está a falha do projeto pedagógico que nós temos nesse Brasil? Não existe esse projeto? Existe. Existe em várias cidades do Brasil, cidades até com menos recursos que o Rio, cidades até com muito mais dificuldades, cidades extremamente pobres, nós temos resultados inacreditáveis, com profissionais de educação que fizeram seus alunos, com 1000 dificuldades, ganharem Olimpíadas de Matemática. Então, o problema não é que a gente não tenha condições no Brasil de oferecer uma educação de excelência. A gente tem, mas é preciso mobilizar esses fatores. Um deles, como eu disse, é recuperar o valor do professor. É fazer com que o professor volte a ser reconhecido pela comunidade, pela sociedade, pela escola, pela família e, além disso, aproveitar a participação desse professor para que ele produza um material, um projeto político-pedagógico com a escola e com a prefeitura. O professor não quer receber o prato pronto, o prato feito. O professor, normalmente, ele precisa ser ouvido, participar, trazer o seu conhecimento, as suas questões e, nesse debate com a prefeitura e com os profissionais de educação, construir com o poder público municipal essa visão pedagógica que é capaz de trazer outros resultados para a educação. Molon, segurança. Nós temos no Brasil hoje uma discussão sobre a questão da idade penal. Nós temos a discussão sobre armamento. Nós temos uma série de problemas em que as pessoas saem às ruas e não sabem, você mesmo disse isso, se voltam para casa. O que falta? Bom, talvez a primeira pergunta aqui seja: qual é o papel que a prefeitura pode ter nessa questão da segurança, né? Você foi parlamentar, você sabe disso. A segurança, em tese, é um assunto estadual. A Polícia Militar é estadual, a Polícia Civil é estadual. Ao contrário do que se pensa, Ronaldo, o município, a prefeitura, pode fazer muito pela segurança. Porque a segurança, ela não é só a polícia. A polícia é o último degrau. A polícia entra quando todo o resto falhou. A polícia é o socorro a que se pede, que se chama, quando toda a prevenção não funcionou. Então, educação na primeira infância, 0 a 2 anos, todos os estudos no mundo mostram, é decisiva para disputar o futuro das crianças e dos adolescentes. Educação em tempo integral é uma questão de segurança. Iluminação é segurança. Uma cidade bem iluminada é uma cidade com menos crimes. Ruas ocupadas, com gente andando, é segurança. Rua vazia que é insegura. Então, segurança é tudo isso. E a prefeitura é quem mais pode fazer para garantir uma cidade mais segura. Esse é um dos pontos mais centrais de debate nessa próxima campanha. Molon, o que você pensa de camelotagem, de ocupação das ruas por famílias que tomam banho, fazem suas necessidades, lavam roupa e dormem nas calçadas? Como é que você entende a ocupação irregular das ruas numa cidade como o Rio de Janeiro? Tem solução para isso? Tem solução, Ronaldo. Claro que eu acho que é perigoso toda vez que a gente vê um pré-candidato dizendo que tudo é facilmente resolvível. Isso não é honesto, né? Tem solução, essa solução demanda trabalho, responsabilidade, seriedade, compromisso, consequências, né? A questão da ocupação das ruas, seja o problema da população em situação de rua, seja o problema do comércio ambulante. Uma cidade, para funcionar, ela precisa de regras, ela precisa de ordem. Uma cidade não funciona sem ordem, sem regras. Agora, é um erro a gente imaginar que essa ordem e essas regras, elas se impõem apenas pela força. Ela se impõe, sobretudo, pela capacidade de prevenção e de oferta de soluções da prefeitura para os problemas que são enfrentados na cidade. Então, para a população em situação de rua, uma série de políticas públicas são necessárias, porque muitas vezes, Ronaldo, as pessoas imaginam que quem está em situação de rua está apenas por falta de moradia. Esse é um problema, mas não é o único e muitas vezes não é o principal problema. Muitas vezes o problema é de drogadicção,
Muitas vezes o problema é de violência familiar, é de violência doméstica. Então é preciso, primeiro, fazer um mapeamento da população de rua. Já existe isso feito. A prefeitura precisa apenas dialogar com quem já estuda esse fenômeno e esse problema há muito tempo. E diante dos problemas trazidos, apresentar políticas públicas para enfrentar essa dificuldade. Essa dificuldade é mundial. Agora, aqui no Rio de Janeiro, ela se agrava pela falta de política pública. Os abrigos da prefeitura são uma vergonha. As pessoas pedem para entrar e rezam para sair dos abrigos, porque não sabem o que vai acontecer com elas ali dentro. Então, os abrigos são uma vergonha. O problema do comércio ambulante. Da mesma forma, é inevitável que a gente tenha comércio informal numa cidade como o Rio de Janeiro. Agora, é preciso estabelecer locais para o funcionamento desse comércio. Esse comércio não pode ser onde se quer, da forma que se quer, porque nenhuma cidade funciona desse jeito. É preciso também tratar de forma diferente o que é comércio que comercializa produtos legais daquele que comercializa produtos roubados ou produtos ilegais. São coisas diferentes. Isso tudo se faz com integração do poder público municipal com o poder público estadual e federal. Para isso é preciso de uma coordenação. É a prefeitura quem pode coordenar o enfrentamento desses problemas, porque é na cidade que as pessoas moram. Ninguém mora no estado nem no país, a gente mora numa cidade. E é na cidade que é mais fácil articular as políticas públicas, sejam elas de segurança, como eu já disse, sejam elas de posturas municipais, de regras urbanas, sejam elas de saúde, por exemplo. É na cidade que as pessoas precisam ter atendimento de saúde. Ô Molon, por falar em saúde, vamos falar um pouquinho de prevenção e você já vai rapidamente pescar o peixe que eu estou querendo colocar na tua frente. A 5 minutos daqui, do centro do nosso escritório, onde você nos deu a honra de estar conosco gravando esse papo, você sobe o Pavão e o Pavãozinho. A 15 minutos você sobe a Babilônia e o Chapéu Mangueira. A 25 minutos você sobe Vidigal. A meia hora você sobe a Rocinha. E eu pergunto, por que é que depois de tantos anos em que o Rio de Janeiro já se estabeleceu como uma das mais importantes cidades do mundo, ainda existem valas a céu aberto e falta d'água nessas regiões? Na minha opinião, porque faltou compromisso dessa gestão atual, que nos últimos 8 anos não enfrentou o problema de urbanização de áreas populares. Esse projeto foi abandonado. Ele foi feito, ele foi estudado, ele foi planejado com a ajuda do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB, que fez um grande debate sobre o projeto Morar Carioca, que não foi implementado. É uma vergonha o que se fez em termos de moradia e de urbanização de áreas populares nos últimos 8 anos. Esse tema foi um tema propositalmente, de propósito, esquecido, ignorado. Isso pode ser enfrentado? Pode, e você colocou bem, isso é uma questão de saúde. Não é por acaso que o Rio de Janeiro está perdendo turistas para as Olimpíadas, não é por causa da insegurança lato sensu, de criminalidade, o que também é um problema grave, mas tem muita gente que não veio com medo do Zika vírus, com medo de chikungunya. Por quê? Por falta de saneamento. Porque o lixo ao céu aberto, como se vê no Pavãozinho, como se vê na Babilônia e em outros tantos lugares, ele acumula água, ele é um paraíso para a proliferação de mosquitos que vão infectar toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o problema de saneamento. Você falava das valas, né? É uma vergonha que a gente mora numa cidade turística como o Rio de Janeiro e as praias constantemente estejam impróprias por causa do esgoto despejado in natura. É inaceitável que as crianças brinquem pisando no esgoto, como acontece na Rocinha, no Pavãozinho. Eu recentemente estive na Rocinha, havia o plano de construir um teleférico na Rocinha, bom para fazer imagens de televisão para a campanha eleitoral, mas que não muda a vida das pessoas que estão ali. E os moradores me diziam, Molon, nós não queremos teleférico. Nós queremos uma mobilidade melhor e um plano inclinado resolve o nosso problema. Talvez o problema do plano inclinado é que ele é muito mais barato do que o teleférico. E aí isso não dá margem para corrupção, para o desvio de dinheiro. Mas nós queremos, sobretudo, saneamento. É muito interessante porque as pessoas não imaginam que, eventualmente, moradores de determinadas áreas têm essa clareza da necessidade urgente do saneamento. E os moradores da Rocinha diziam, nós queremos saneamento básico. Um pai me disse, eu não quero ver o meu filho brincando no esgoto para sempre, eu quero que isso mude. Molon, vários governadores e prefeitos eliminaram as obras dos antecessores.
na educação, no saneamento, na construção de casas populares, enfim. Não falta exemplos, ou não faltam exemplos. O que é que o Rio tem de bom e o que é que avançou no Rio nos últimos 8 anos que um prefeito consciente deve carimbar e avançar nessa direção, na sua avaliação? Eu acho que a sua pergunta é excelente, Ronaldo, porque eu acho que esse é um péssimo exemplo que os políticos do Rio de Janeiro deram ultimamente. Interrompeu o que o antecessor começou de bom apenas porque é do antecessor. Isso é uma enorme injustiça, não é com quem teve o projeto, a ideia, é uma enorme injustiça com o povo. Porque não é justo que a pessoa que começa a experimentar alguma coisa que começa a melhorar a sua vida tenha isso interrompido pela vaidade, pela mesquinharia de quem está na política e que devia estar servindo a população e não se servindo da população. Eu acho que algumas coisas precisam ser mantidas e até mesmo aprofundadas. A ideia de ampliar a cobertura do programa Saúde da Família, ou Médico de Família, ou Clínica da Família, não importa o nome, essa ideia da atenção básica levada ao maior número possível de famílias, essa é uma ideia muito importante. Eu acho que esse foi um passo importante na área da saúde, em que pese as emergências de hospitais terem ficado abandonadas. Eu acho que a gente tem que continuar a ampliação do Saúde da Família e recuperar as emergências de hospitais que estão muito mal. Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu destacaria e que eu acho importante também chamar a atenção, algumas escolas que começaram a oferecer ensino em tempo integral. A única dificuldade é que esse chamado tempo integral da prefeitura é um tempo integral que é só na ótica do prefeito, porque as crianças saem às 2h30 da tarde da escola. Nenhuma família termina de trabalhar às 2h30 da tarde, isso é raríssimo. Então esse tempo integral tem que ser estendido, mas a ideia de ampliar, aliás já está em lei, o ensino de tempo integral no Rio, que o Brizola lá atrás tinha começado e que depois, infelizmente, também por mesquinharia se interrompeu. Eu acho que é fundamental manter essa ideia e aprofundar essa ideia. Eu destacaria, por exemplo, esses 2 exemplos. Tem outras coisas que devem ser mantidas. A ideia do VLT, eu acho que é uma ideia importante. Agora, o VLT ele deve ser visto não como um transporte apenas para o centro da cidade, mas como um transporte complementar ao sistema de transporte do Rio que deve ser expandido, levando transporte seguro, confortável para a população. Foi uma ideia que eu defendi em 2008, quando fui candidato à prefeitura. Eu falei muito naquela campanha do VLT. Muita gente não dava bola. Agora começa a ver que aquilo que a gente tinha anunciado lá atrás faz sentido e pode ser bem utilizado pela cidade. Agora, por outro lado, muitas coisas não foram feitas, né? O legado ambiental das Olimpíadas é uma tragédia. Nenhuma meta ambiental foi atingida. A segurança pública no Rio de Janeiro é um desastre. Isso tem que ser inteiramente mudado. A educação precisa ser ressignificada. Tem escolas que avançaram no tempo integral, tem algumas experiências positivas, mas é fundamental expandir a educação infantil. É fundamental que não tenha nenhuma criança de 0 a 6 anos fora da escola. Isso é uma conquista que hoje a gente vê a importância. Agora, se você me permite, eu queria introduzir um outro tema que eu acho que precisa mudar radicalmente no Rio de Janeiro. Por favor. É o tema da transparência e da participação. A administração pública do Rio é pouquíssimo transparente, é uma vergonha a falta de transparência da prefeitura e a falta de participação. A população não é ouvida para nada. A população não é nem informada. As linhas de ônibus, Ronaldo, mudaram todas no Rio de Janeiro e ninguém foi consultado. E nem sequer informado. Tem gente que até hoje não entendeu como é que está funcionando o novo sistema. Não é razoável agir dessa maneira. Então, você contar com a participação da população para estabelecer prioridades, para ver se as pessoas querem ou não querem aquela obra, se preferem aquela obra ou aquela outra obra, isso é fundamental, porque isso é uma mudança necessária da política. Aquela ideia do político que resolve tudo sozinho, que está em cima e a população está embaixo, essa ideia, felizmente, está sendo superada. A gente tem que ter uma outra visão de política, as pessoas participando de uma forma mais horizontal, mais transparente, em que a população é ouvida. Eu acredito muito nisso. É importante que o cidadão do Rio sinta, principalmente através da condução de uma interlocução inteligente, o que é que vem acontecendo em Brasília.
Então, eu gostaria que você, se pudesse, explicasse aos nossos telespectadores a tua visão para a atual situação política brasileira. A gente vive um dos momentos mais difíceis da história do país, especialmente na Câmara, a casa onde eu sirvo, né? Eu percebo assim um dos momentos mais delicados da história da Câmara. A Câmara precisa virar imediatamente a página mais triste da sua história, que é a presença do deputado Eduardo Cunha. Ele foi presidente da Câmara, nós fizemos muita força, eu lutei muito para que ele fosse afastado da presidência e agora estou lutando para que ele seja cassado, porque não é razoável que alguém com tantas provas de ilícitos trazidos ao conhecimento da sociedade, levados ao Supremo, alguém que é réu e que tem denúncias gravíssimas sobre si, continue como parlamentar, mesmo afastado, Ronaldo. Isso é uma mancha para a Câmara e ele precisa ser cassado. Virada essa página, eu acho que a Câmara, de alguma maneira, começa a respirar um ar diferente. E é preciso, até o fim desse ano, tentar arrumar a casa na Câmara, fazer a Câmara voltar a funcionar com alguma normalidade, se é que é possível nesse contexto. O que eu quero dizer com isso? Com uma pauta discutida por todos os líderes. O Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara, ele não discutia a pauta com os líderes. Ele anunciava o que ele ia votar. O Colégio de Líderes eu já vi funcionar bem. É um lugar onde os líderes das bancadas eles são ouvidos, para que a partir do que eles levam, o presidente estabeleça a pauta da semana. Qual a expectativa que você tem sobre Rodrigo Maia na presidência da Câmara? Eu espero que ele ouça os líderes, que ele conduza com imparcialidade a cassação do deputado Eduardo Cunha e que faça a Câmara voltar a funcionar com tranquilidade, prudência e um nível mais profundo de debate. Não se mede a qualidade de uma casa legislativa pela quantidade de leis aprovadas. Você foi legislador, você sabe disso. Lei não é fósforo, que você mede pela quantidade produzida. A qualidade de uma lei, ela muda a vida de um país. Uma lei mal feita é uma lei que vai trazer graves problemas à vida da população, insegurança jurídica, dúvidas, incertezas, conflitos. Né? Uma lei bem feita é uma lei que traz paz social, que organiza a sociedade. Né? E eu aproveito a sua pergunta para falar um pouco do desafio da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores no Rio vai precisar se reinventar também. Ela também está muito aquém do que ela poderia oferecer para a cidade. Você foi vereador aqui no município. A Câmara já viveu dias muito melhores do que esses. A gente também precisa resgatar a Câmara. É preciso abrir a Câmara de Vereadores para o diálogo com a população. E eu acho que uma prefeitura que saiba ouvir a população é uma prefeitura que vai levar a Câmara a se reposicionar. Ou seja, vai fazer com que a Câmara se abra à população e não funcione como uma casa de costas para a cidade do Rio de Janeiro. Molon, você confia no fato de que o cidadão médio no Brasil ele tem vontade de ser dono do seu próprio nariz, de ter o seu próprio negócio, de, ao invés de ser empregado, ser patrão de si próprio? Como é que você, como parlamentar, enxerga essa questão? Você acredita que o Estado, a Prefeitura, a União podem oferecer ao cidadão possibilidade para que ele cresça, né, dentro de um aspecto de criar as suas próprias capacidades de produzir bens para a sua própria família através de negócios pessoais próprios? Eu acho fundamental isso, Ronaldo. Eu acho que o poder público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, pode e deve ser parceira de quem quer empreender. É preciso olhar para quem quer empreender como alguém que é parceiro da cidade, que quer produzir riqueza para a cidade, produzir qualidade de vida para a cidade, que quer gerar emprego. E, aliás, Ronaldo, são as empresas, as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, que mais geram emprego no Brasil, no mundo inteiro, e são as empresas que estão começando as que mais geram emprego também em todos os países. O gráfico de geração de empregos, por exemplo, em países envolvidos, é muito maior em empresas que estão começando do que em empresas que existem há muito tempo. Né? E isso por quê? Porque são as novas tecnologias, a cultura, a moda, o design, a indústria criativa, a economia criativa, que eu acho que é um grande potencial do Rio de Janeiro, que não vem sendo estimulado.
e que pode ser estimulado e ter a vida facilitada por uma prefeitura comprometida com apoiar o empreendedorismo. Então isso significa, por exemplo, garantir segurança em polos de desenvolvimento e na cidade como um todo para que as pessoas circulem, para que as pessoas passeiem, para que as pessoas consumam, para que as pessoas se divirtam, para que a cultura floresça, para que voltem os cinemas de rua, os teatros, os restaurantes, os bares, né? Os locais de dança, de diversão, enfim, de arte. Né? Essa é uma grande vocação do Rio de Janeiro. A prefeitura pode ajudar nisso. A prefeitura pode facilitar a abertura de novos negócios. A prefeitura pode garantir que as pessoas cheguem nesses lugares e saiam desses lugares com mais facilidade. Tem cabimento, Ronaldo, um lugar como a Lapa, que reúne milhares de pessoas, que se recuperou apesar do poder público, sem nenhuma ajuda do poder público. Tem cabimento a Lapa não ter uma estação de metrô? Você sabe que a linha 2 original do metrô estava prevista, não era para terminar no Estácio, era para terminar na Carioca, na verdade na Praça 15, passando pela Carioca. Sabia que tem uma estação de metrô pronta debaixo da Carioca, esperando a chegada da linha 2 há mais de 30 anos, e que uma estação que estaria entre o Estácio e a Carioca seria a estação Praça da Cruz Vermelha, na Lapa. Tem coisa mais importante do que, por exemplo, garantir a facilidade das pessoas irem e virem para lá, sobretudo com a lei seca, que é uma lei boa, porque salva vidas. Então são coisas como essas que o poder público pode e deve fazer, ajudando as pessoas a chegarem, a se divertirem, a voltarem, ajudando a quem está empreendendo a conseguir produzir riqueza, gerar emprego, crescer, sobretudo no momento de crise, porque no ano que vem o Rio de Janeiro vai viver um momento muito difícil. A conta das Olimpíadas vai chegar no ano que vem. E a prefeitura vai enfrentar dificuldades. A economia do petróleo deu vários problemas, a gente viu. Então é fundamental estimular outros segmentos econômicos. Eu aposto muito na economia criativa. Que é isso, né? Startups de tecnologia, cultura como arte, teatro, música, cinema, audiovisual, moda, design, gastronomia, bares, restaurantes. Tudo isso que pode significar ocupação de ruas, presença da população na rua, uma cidade mais segura e com mais oportunidades para as pessoas. Ô Molon, você tocou em vários itens que são muito importantes, principalmente para que a gente tenha uma cidade com o coração pulsante. A indústria mais importante para o Rio de Janeiro, na minha avaliação, é a indústria do turismo, que é a indústria que não polui, é a indústria que traz recursos do exterior, é a indústria que faz uma porção de gente falar bem do Brasil e do Rio de Janeiro fora do nosso país, lá na terra de cada um. Você acha que esse aspecto está bem carimbado aqui para nós no Rio de Janeiro? Nós estamos no meio de um processo de Olimpíada. O que a gente poderia ter feito que deixou de fazer? Ou, quem sabe, você acha que está tudo bem? Não, não está tudo bem, não. Não está nada bem. Muita gente deixou de vir ao Rio de Janeiro por causa de um mosquito. Então, isso é um problema grave, porque o prefeito imaginou que bastaria resolver os grandes equipamentos, os grandes estádios, as grandes arenas e que as pessoas viriam aqui por isso. O turista quer vir, a primeira coisa que ele quer é segurança. Ninguém quer voltar para o seu país, ou para o seu estado, para a sua cidade doente, ou morto, ou ferido. Então a segurança é fundamental. A pessoa quer ir e vir em segurança. Então, isso tem a ver com saneamento, como a gente disse, com coleta de lixo, resíduos sólidos, com saneamento. Isso tem a ver com prevenção, isso tem a ver com orientação, informação. Tudo isso tem a ver com segurança do ponto de vista de saúde. Segurança do ponto de vista de combate à violência, eu já dei algumas pistas do muito que a prefeitura pode fazer, mas o Rio de Janeiro, além de tudo, é uma cidade mal sinalizada. A gente não se dá conta porque a gente mora aqui, mas ele é mal sinalizado, é muito difícil ver como ir, como voltar dos lugares. Mesmo as regiões turísticas são mal sinalizadas, que dirá as demais, né? O Rio de Janeiro não é uma cidade limpa, é uma cidade vista como suja por muitos turistas. A gente tem praias que estão constantemente poluídas, lagoas poluídas, a Baía de Guanabara nem se fala. A Baía de Guanabara seria um grande centro de esportes aquáticos, de lazer, de turismo, de passeio, se tivesse limpa. No entanto, ela está imunda e o Rio de Janeiro sozinho não resolve isso, porque é um problema metropolitano, mas a cidade pode fazer muito, né? Então, acho que, do ponto de vista do turismo, a gente está muito mal. A gente podia estar muito melhor
se a gente tivesse feito o dever de casa. Isso tem a ver com a prefeitura, lamentavelmente. Molon, qual é o desenho do Rio dos teus sonhos? Olha, essa palavra sonho, eu acho que é uma palavra muito bonita e muito importante na política, porque ela é que é capaz de mobilizar não apenas um partido ou uma pré-candidatura, mas mobilizar uma cidade em torno de uma visão, né, de um ideal, de um sonho, né, de um sonho de cidade. Né? O Rio de Janeiro que eu sonho é um Rio, em primeiro lugar, que seja cuidado por todos e para todos. Né? Que seja uma cidade da qual a gente cuide e da qual a gente participe como a nossa casa, porque a cidade em que a gente mora é a casa em que a gente vive. E por isso é fundamental que todos nós, né, estejamos juntos cuidando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que eu sonho é um Rio de Janeiro em que as pessoas não são tratadas melhor ou pior em função da cor da sua pele, do sobrenome que tenham, do bairro onde morem, onde tenham nascido, onde trabalhem. Uma cidade com um igual respeito pela dignidade de todas as pessoas, independente de qualquer coisa, onde não domine, não vigore o preconceito, a discriminação, né, a intolerância, o ódio. A cidade que eu sonho é uma cidade segura, em que as pessoas se sintam à vontade e tenham de condições de ir e de vir de todos os lugares que queiram, que possam circular, transitar e conhecer as áreas da cidade que não conhecem. Em que a praia seja uma praia limpa e para a qual todo mundo possa ir, independente do bairro onde more. Que o transporte não seja um impedimento para que uma família possa ir com os seus filhos à praia, mesmo que more longe. Que o custo do transporte não impeça essa família de chegar lá e aproveitar essa beleza que é uma praia no Rio de Janeiro, por exemplo, ou qualquer outra área de lazer. Né? O Rio de Janeiro, o que eu sonho, é uma cidade criativa, é uma cidade conectada, é uma cidade em que a gente, através da internet, consegue acessar os mais diversos serviços públicos, em que a gente consegue informações, em que a gente consegue ver com transparência o que a prefeitura faz e, através da internet, a gente consegue também participar dos rumos da cidade, dar nossa opinião, decidir o que é prioritário, como é que o Rio de Janeiro deve se transformar, onde que deve ser investido o dinheiro público, a internet como um meio de participação da cidadania. Cidade criativa, uma cidade em que a criatividade, em que a criação tem um peso enorme, em que as startups, as novas empresas de tecnologia, de inovação, a produção de conhecimento, em que a arte, através da música, do teatro, do cinema, não é, das esculturas, das pinturas, ela pode se renovar, se reinventar. Uma cidade em que a moda, o design, em que os festivais podem encher as ruas e que façam da nossa cidade uma cidade também mais segura, como dizia antes. A cidade que eu sonho é uma cidade em que a população tenha educação de qualidade desde a mais tenra infância, a primeira infância, em que as crianças que nascerem no Rio de Janeiro, independente de qualquer coisa, vão ter a certeza de que vão ter uma vaga numa boa escola para ter a sua inteligência estimulada, em que vão comer bem, vão se alimentar bem e que, independente de qualquer coisa, vão poder ter igualdade de oportunidades. A cidade que eu sonho é uma cidade em que ninguém morre por falta de remédio ou por falta de médico, em que um pai ou uma mãe leva um filho para o hospital e não fica esperando horas para descobrir o que é que o filho tem, que o filho fique esperando para ser feita a triagem. E o pai ou a mãe desesperados com medo da criança ter uma coisa, morrer e sofrendo horrores. Né? A cidade que eu sonho é uma cidade em que isso não acontece. As pessoas têm um mínimo de atendimento médico. Né? É uma cidade com coleta seletiva, com grande reciclagem e é a capital da sustentabilidade. A cidade que eu sonho é uma cidade em que tem saneamento, em que as lagoas da Barra, de Jacarepaguá, em que a Lagoa Rodrigo de Freitas, em que a Baía de Guanabara vão voltar um dia a ser balneáveis, né? Vão poder ser mergulhadas, né, digamos assim, pela população. É claro que isso não é uma tarefa para o dia seguinte, mas é algo que é possível, que outras cidades do mundo já fizeram e que se o Rio de Janeiro começar, a gente um dia chega lá. Né? Então a cidade que eu sonho é essa, uma cidade inclusiva, acolhedora, educadora, criativa e sustentável. Ô Molon, você falou uma palavra que é muito importante na minha estrutura pessoal, que é a questão do preconceito. Como judeu, mesmo que brasileiro de várias gerações e carioca, em alguns momentos da minha vida sofri preconceito em função
de ser diferente dos outros. Estudando profundamente a condição judaica no mundo, principalmente na Europa, e estudando a condição do negro brasileiro, que foi escravizado sem a participação da vontade dele, e observando o que acontece no Brasil hoje, 400 anos após o início, não é 400 anos após, 100 e poucos anos após o término da escravidão, que demorou 400 e poucos anos, a gente verifica que essa escravidão terminou, jogaram os negros no meio da rua, sem escola, sem habitação, sem trabalho, sem a menor condição de vida. E a elite brasileira ela não se dá muito conta disso, porque não consegue admitir sequer a possibilidade do sujeito entrar numa universidade através de um sistema de cotas. Tem gente que é contra, outros são a favor, mas de uma certa maneira é um paliativo que ajuda, que não atrapalha aquele que não teve condições por várias gerações de estudar numa escola particular, de concorrer em igualdade de condições com o filho da elite e por aí afora. Eu pergunto a você, o que fazer para minorar essa questão, ou os efeitos dessa questão, na medida em que um dos grandes homens brasileiros da época pré-término da escravidão, ele disse o seguinte: não adianta terminar com a escravidão e não combater os efeitos da escravidão. Nós vivemos sob os efeitos da escravidão. O que fazer? Olha, antes de mais nada, você toca num ponto muito importante, Ronaldo, que é esse peso da herança escravagista no Brasil, né? O fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão é algo que certamente nos faz pagar um preço alto até hoje. A desigualdade reina e o preconceito permanece. O preconceito é um vírus que circula no ar que a gente respira. E contra ele é fundamental trabalhar dia e noite. A educação tem um papel fundamental nisso. É fundamental que as próximas gerações sejam melhores que as nossas. E esse é um trabalho de anos, porque a coisa mais difícil de mudar numa população é a cultura. É mais fácil fazer uma obra, é mais fácil construir uma ponte, é mais fácil inventar um aparelho do que mudar a cultura de um povo. Esse é um trabalho lento, mas é um trabalho necessário para que os nossos filhos sejam melhores do que nós e os filhos dos nossos filhos sejam melhores do que eles, para que a gente aos poucos vá virando a página de todo tipo de preconceito, por qualquer razão, né? Entender que as pessoas devem ser tratadas e respeitadas como iguais simplesmente pelo fato de serem pessoas, de serem gente. A dignidade da pessoa humana, independente de qualquer coisa, contra toda discriminação. Não é uma luta fácil, é uma luta contra um vírus que está no ar, que se você bobear, entra em você e você se dá conta de que você tem um preconceito que você não imaginava, mas que você precisa trabalhar para superar isso e criar uma sociedade em que as pessoas sejam todas respeitadas. E para isso é fundamental superar também essa enorme desigualdade social que existe no Brasil, garantindo igualdade de oportunidades, para que as pessoas possam, de fato, crescer, se realizar pelo seu talento e não pela sua cor da pele ou pela classe em que nasceram. Isso não é bom para um país, isso não é justo, isso não é aceitável. Eu sei que você gosta de futebol. Você está satisfeito com o desempenho dos clubes cariocas diante do futebol brasileiro? O que é que você pensa de cariocas não terem onde jogar, não terem estádio, quando todos os grandes clubes paulistas e os pequenos também, porque são clubes de cidades, têm o seu estádio, sempre cheios os estádios, as pessoas vibrando com o futebol paulista e o carioca sempre do meio da tabela para baixo, ou na segunda divisão? Não tem como estar satisfeito com o futebol carioca nesse momento. Certamente não estou satisfeito e acho que a prefeitura tem uma parte da responsabilidade por isso, né? Veja a dificuldade que nós passamos aqui no Rio de Janeiro, né? De um lado, os problemas enfrentados no Maracanã, as reformas seguidas do Maracanã, a concessão do Maracanã, que hoje se quer rever, né? Nós cansamos de alertar. Um modelo de concessão como esse deveria ter sido pensado antes do investimento todo de dinheiro público nele. Hoje nós estamos sabendo que teve pagamento de propina. Uma das empreiteiras que fez a obra do Maracanã está dizendo: nós pagávamos uma mesada para um governador do estado que pediu uma mesada pela obra do Maracanã.
Isso foi dito recentemente numa das delações premiadas, né? Segundo ponto, então não é apenas a má gestão dessas obras, é a falta de planejamento e a responsabilidade da prefeitura em outro estádio que foi construído pela prefeitura e ficou fechado, que foi o Engenhão. Eu tive no Engenhão fazendo vistoria da razão pela qual ele foi interditado. A gente fica suspeitando de uma série de coisas, né, Ronaldo? Quer dizer, empreiteiras que foram contratadas, uma delas tinha sido a Delta, que aparece num escândalo também de corrupção aqui do governo do estado, ela interrompe-se a obra feita por ela, a obra passa para outras empreiteiras, que terminam a cobertura do estádio, pouco tempo depois o estádio tem que ser interditado, estava confiado ao Botafogo, e o estádio tem que ser fechado para que sejam feitas obras de reparo de uma obra que tinha acabado de ser feita. Essa é outra mania que se criou aqui no Rio. A obra acaba de ficar pronta e já começa a desabar. Isso aconteceu na ciclovia, obra da prefeitura, da gestão Eduardo Paes, no asfalto do novo viaduto do Joá, no Engenhão, já da gestão anterior, né? Então a gente vê como essa falta de cuidado também teve consequências nisso, no próprio uso dos estádios. De um lado, um estádio fechado, por conta das mazelas nas obras, e o outro, por conta das seguidas reformas, e agora também pelos jogos e assim por diante, né? Pelo uso que a gente vai ter. Então, esse é um problema importante e o futebol está na alma do carioca, né? O Rio de Janeiro respira futebol. Aliás, o Brasil respira o futebol do Rio, né? Lá em Brasília, quando eu estou lá no Congresso, é impressionante. A cidade lá para os jogos cariocas. Tem muito mais torcedor de futebol do Rio de Janeiro lá do que de qualquer outro time do Brasil, né? Então, acho que essa é uma questão que a prefeitura tem que prestar atenção e entender também o esporte como um mecanismo de inclusão, um mecanismo de participação social e de disputar o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes com o crime. O esporte e o lazer têm um papel importante nisso, né? Ao lado da educação, da cultura, o esporte e o lazer também. Em universidades norte-americanas, as pessoas conseguem bolsas pelo esporte. Aqui no Brasil não se dá nenhuma importância ao esporte, por exemplo, no acesso à universidade. Isso é algo que tem que ser repensado, né? Naturalmente que esportes, vários deles, o futebol evidentemente é o mais famoso, é o mais conhecido, precisa e pode ser estimulado, mas ao lado dele também outros esportes, outras especialidades esportivas que podem servir também como mecanismo de inclusão, de participação da nossa adolescência e da nossa juventude. Com relação à mobilidade, o que você teria a declarar? O que você tem a dizer a respeito? Olha, Ronaldo, tem um aspecto que é muito negligenciado, que é o papel que pode ter uma renovação das linhas de trem. Transformar os ramais da supervia em metrô de superfície, todos eles, ou seja, colocando novos modais, novos vagões, novos trens, com novas estações, com uma rapidez, uma periodicidade, um intervalo digno de metrô, custa 4 bilhões de reais. É metade do que custou levar o metrô de Ipanema para Barra. É claro que é importante levar o metrô de Ipanema para Barra também, mas esse valor mostra que é possível mudar a vida das pessoas com pouco dinheiro, com dinheiro que se tem como se conseguir, para garantir que as pessoas vão e voltem do trabalho com mais rapidez, segurança e conforto. Molon, você tem 30 segundos para se despedir do nosso telespectador. Eu quero, antes de mais nada, te dizer que foi um prazer falar contigo, sempre é, não é a primeira vez. A casa aqui está sempre aberta, o papo é ótimo, você tem boas ideias, as câmeras e os microfones de Menorá na TV estão à sua disposição para que você se despeça e faça suas considerações finais. Antes de mais nada, Ronaldo, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, te falar do meu prazer de estar aqui novamente, né? É sempre muito bom conversar com você. Já estive aqui outras vezes conversando sobre o Rio, sobre o Brasil, e acho que essa nossa conversa foi muito importante. Eu quero agradecer a quem nos acompanhou durante todo esse tempo, quem ficou com a gente. Acho que pôde também esclarecer ao telespectador muitas questões que estão em debate aqui no Rio de Janeiro, que preocupam a quem mora na cidade do Rio de Janeiro, e quem eventualmente não é da cidade do Rio de Janeiro, mas assistiu o programa, certamente pensou também sobre a sua cidade, sobre de que maneira esses assuntos se refletem lá e impactam na qualidade de vida, ou melhor, na falta de qualidade de vida das cidades brasileiras. Eu acho que o Brasil avançou em algumas coisas nos últimos anos, mas a qualidade de vida nas cidades, nas grandes cidades, piorou muito. Isso tem que ser debatido, em especial no ano de eleições municipais no Brasil inteiro. Muito obrigado a você que permaneceu conosco.
e a você pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o Rio e sobre o Brasil, Ronaldo.